Vou chamar o Theo Cury. Theo, vem para cá, aqui se juntar a nós novamente, porque, olha, hoje mais cedo, aqui no Bastidores CNN, o advogado José Luiz de Oliveira Lima, que é advogado do general Braga Neto, passou muito tempo da entrevista exclusiva aqui para o Bastidores, desqualificando a delação premiada de Mauro Cid, dizendo que ele foi, voltou, deu várias versões diferentes e que foi mudando ao longo do caminho, enfim. A gente já vê que vai ser, não só do advogado do Braga Neto, mas das outras defesas que foram, das pessoas que foram apontadas por Mauro Cid nessa delação, de desqualificar essa delação. Agora eu quero saber na sua avaliação, né? Claro, os advogados estão, né, nos seus papéis de desqualificar, mas o quanto essa delação, de fato, vai parar de pé, Theo? Olha, ela parou até agora, a despeito das críticas dos advogados, dos investigados. Mas eles ainda não tinham tido acesso, Não né? tinham tido acesso ainda. Muitas dos trechos dessa delação já vinham sendo explorados pelos relatórios que a Polícia Federal vem divulgando. Não só o relatório final, mas, por exemplo, quando a Polícia Federal cumpre determinada operação por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da própria PF, parte do relatório que justifica, que embasa a liberação, a autorização para essa operação, contém trechos da delação do Mauro Cid, uma delação que foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 9 de setembro de 2023. Os advogados criticam, de fato, a existência dessa delação e dizem que ela não, a investigação como um todo, ela se baseia somente na delação, o que não é verdade. Obviamente, há o cruzamento de uma série de informações, cruzamento de estações base para saber o sinal do telefone dessas pessoas, cruzamento também com as provas que foram obtidas a partir da apreensão de celulares, de computadores, de HDs externos, como, por exemplo, a minuta do golpe, que foi encontrada não somente fisicamente no armário do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, mas tinha cópias também nos eletrônicos de alguns dos investigados, nos equipamentos eletrônicos de alguns dos investigados. A própria Procuradoria-Geral da República, num primeiro momento, questionou essa delação. A PGR, no dia 6 de setembro de 2023, ainda na gestão do Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, pediu o arquivamento dessa proposta de delação premiada. Então, pedindo que o ministro Alexandre de Moraes arquivasse essa tratativa que vinha sendo feita pela defesa do Mauro Cid, do próprio Mauro Cid, com os delegados da Polícia Federal, dizendo, entre outras coisas, que vinha sendo feita de maneira assodada, que vinha sendo feita sem a participação do Ministério Público Federal, que é o responsável, no final das contas, por oferecer uma denúncia, por pedir um arquivamento e por pedir a abertura de uma investigação, e porque não havia provas apresentadas pelo Mauro Cid, além de meros depoimentos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Procuradoria-Geral da República sob a gestão de Augusto Aras. Foi o Humberto Jacques de Medeiros que foi destacado foi designado pelo então Procurador-Geral da República para representar a PGR nessas discussões e tratativas. A PGR não fez parte dessa delação. Obviamente, há uma queda de braço sobre quem vai ficar com uma delação premiada, se é a PGR ou a Polícia Federal. Isso é histórico. Outras delações já foram capengas e foram derrubadas a determinado momento porque não contaram, por exemplo, com o Ministério Público Federal ou porque tinham algum tipo de nulidade. A PGR, na gestão de Augusto Aras, se preocupava muito com nulidade, levando em consideração o histórico da Lava Jato e as críticas que eram feitas ao Ministério Público Federal, ao modo de agir dos procuradores, principalmente dos procuradores de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato, mas também do Rio de Janeiro e de São Paulo também, mas com foco em Curitiba. A PGR de Aras, estou falando isso só para ajudar a entender como a gente chega nessa delação. A PGR de Augusto Aras tinha um receio, o próprio Augusto Aras já me falou inúmeras vezes quando era Procurador-Geral da República, que tomava decisões, e ele apanhava muito e era muito criticado porque não tomou decisões de denunciar
por exemplo, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o entorno dele, porque tinha receio de tomar uma decisão que pudesse eventualmente ser anulada no futuro, como a gente vê uma série de decisões hoje, por exemplo, do Antônio Palocci, como foi com José Dirceu, com o próprio presidente Lula, anuladas mais adiante por erros e casos específicos. Havia esse receio naquele momento. Esse receio também embasou esse pedido da PGR para que a delação não fosse adiante. Então, a PGR de Augusto Aras pediu que o Supremo Tribunal Federal arquivasse a proposta de delação do Mauro Cid no dia 6 de setembro de 2023. 3 dias depois, o ministro Alexandre de Moraes leu o parecer da PGR e falou: legal. Esse é o posicionamento da PGR, está prejudicado, os argumentos não param em pé, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, e 3 dias depois ele homologa, ele valida a delação premiada do Mauro Cid, que vem sendo alvo de críticas. Foi da PGR, não é da PGR de Paulo Gonet, é da PGR de Augusto Aras, é normal que haja essas divergências, mas vai ser muito explorado ainda, até porque essa delação foi tornada pública somente hoje, vai dar muito pano para manga, principalmente para as defesas, Débora, Yuri e quem nos acompanha, para tentar derrubar algumas dessas acusações que foram feitas ontem pela Procuradoria. E é curioso você mencionar o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, Théo, porque ele é citado em alguns dos depoimentos de Mauro Cid como uma pessoa que mantinha encontros com o então presidente Jair Bolsonaro, assim como a subprocuradora Lindora Araújo. E ele, Mauro Cid, sabia disso porque cuidava ali do dia a dia da agenda do então presidente da República. Obrigado mais uma vez, Théo Cury. A gente vai seguir aqui. Yuri, desculpa. Oi, não, eu ia só fazer uma menção que a própria Lindora Maria Araújo foi uma das responsáveis na PGR por tratar da delação do Mauro Cid. Não foi só o Humberto Jacques de Medeiros, passou também pela Lindora Maria Araújo e passou também pelo Carlos Frederico. Então foram 3 subprocuradores que foram terminantemente contra a delação do jeito que ela acabou saindo. Então, mostra um pouco desse contexto e desse cenário e mostra como os tempos mudam e as gestões da Procuradoria mudam a depender de quem está no comando, faz parte do jogo, é natural que haja essa divergência, mas é interessante a gente ver no comparativo. Sem dúvida alguma, né? Se for puxar aí pela memória, né, Théo, lembrar, por exemplo, da gestão de Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República, também um modo muito mais muito sui generis em comparação a Paulo Gonet e mesmo a Augusto Aras. Obrigado mais uma vez, Théo Cury.